Natal. Uma data tão bonita e cheia de significado, onde as famílias e os amigos se reúnem para celebrar. Mas, e se tudo isso fosse manchado por um Papai Noel macabro que mata suas vítimas e, após desmembrá-las, embrulha seus membros como se fossem presentes? Seja bem-vindo a The Deviant. Tudo começou em dezembro de 1973 em Milwaukee, a maior cidade do estado de Wisconsin. Uma vendedora acabou se esquecendo de suas chaves e teve que voltar para pegá-las na loja. O lugar estava tranquilo, silencioso e escuro, mas no meio dessa calmaria soturna ela ouviu algo, uma espécie de rangido. Ela não sabia do que se tratava, mas o barulho continuou quase como se fosse desaparecer a qualquer momento. E assim que ela se aproximou de onde ele vinha, ela ficou chocada com o que acabou vendo. Havia um homem sentado próximo à decoração de Natal, amarrado na poltrona apenas com as roupas de baixo, mas não havia mais vida nele e tampouco olhos em seu rosto, apenas sangue que saía dele e uma expressão que estampava o horror que tinha acontecido quando ninguém estava por perto. Longe dali, a polícia, ainda no mês de clima natalino, tinha chegado até um local tão horrível quanto o anterior. Os vizinhos tinham os chamado depois que ouviram gritos vindos de um celeiro, bem como as luzes costumeiras que são derramadas nos pinheiros símbolos do Natal. Mas diferente do clima amistoso, não havia nada de bonito na cena. A polícia encontrou dois meninos amarrados num tronco envoltos de pisca-pisca como se seus corpos fossem uma árvore de Natal. Eles estavam sem roupa e sem suas partes íntimas que não tinham sido retiradas de maneira delicada, pois a carne estava completamente destroçada. Os policiais ficaram chocados com o que viram. Era difícil ver esse tipo de coisa, ainda mais se tratando de adolescentes que podiam ter ganhado da vida mais do que uma morte brutal. Mas o que realmente chamou a atenção deles foi a presença de ninguém menos do que o assassino que ainda estava fugindo da cena do crime. Paul, um dos agentes, ficou tão revoltado que saiu correndo na direção dele mesmo com seus amigos pedindo que ele não fizesse isso porque eles mal conseguiam enxergar devido à neve que caía sem trégua. Mas ele não deu ouvidos e acabou tropeçando e deixando sua lanterna ainda acesa rolar. E o que ela lhe mostrou foi algo tão macabro quanto o que ele viu no celeiro. Ali diante dele estava um homem vestido de Papai Noel fazendo jus à data e ao que tinha acontecido com os meninos, pois ele também segurava um machado ensanguentado e usava uma máscara precisamente assustadora. 50 anos depois, um quadrinista chamado Michael foi até uma prisão para entrevistar o famigerado Papai Noel assassino que já estava com certa idade. Ele se chamava Randall Olsen, mas o estranho é que a sua companhia não era nada terrível como a sua fama. Ao menos foi isso que Michael pensou enquanto falava com ele. Ele sabia do potencial de carisma que serial killers possuíam. Randall foi questionado sobre o passado e ele veio até ele na forma de fotos dos corpos e de perguntas. Mas ele já tinha sido bombardeado com essas mesmas coisas quantidades o suficiente para ele não dar para Michael exatamente o que ele queria: ser surpreendido. Michael perguntou sobre os garotos, mas a pergunta fez Randall pensar que ele estava sendo tendencioso como muitos outros tinham sido. Randall era gay e as pessoas associaram que ele tinha matado as suas vítimas por esse motivo. Michael ficou confuso com o que ele disse e Randall o confrontou sobre o que de fato ele queria, falando com um homem idoso acusado de assassinato porque a conversa não estava chegando em lugar algum, e que se ele não fosse claro, essa seria a última vez que eles estariam conversando. Ele perguntou que tipo de livro Michael queria fazer porque ele sabia que a editora poderia ter uma impressão já concebida sobre ele. Mas Michael respondeu que ele queria fazer um trabalho independente para ter total autonomia sobre o que seria publicado. E de novo, Randall sentiu que ele estava fazendo rodeios que estavam começando a entediá-lo. O passado de Michael é revelado nesse momento, exatamente quando ele ouviu pela primeira vez sobre o terrível assassino vestido de Papai Noel. Seu amigo Robert tinha lhe contado sobre ele enquanto eles encaravam a casa onde parte das atrocidades aconteceram, e sendo chocante ou não, Robert não poupou dos detalhes sórdidos sobre Randall ter transado com os garotos, justamente porque ele queria fixar ainda mais em suas palavras o preconceito por Randall ser gay. Isso era algo que a maioria fazia, ele não era exceção. Michael ficou incrédulo, assustado e curioso de ouvir que as vítimas foram esquartejadas e seus pedaços foram embrulhados em papel de presente. E agora, anos depois, ele estava diante da pessoa que provavelmente tinha feito isso. Randall era alguém que cuspia palavras que estavam cheias de significado. Ele brincou com toda essa fama assustadora que as pessoas atribuíam a ele e continuou a conversa como alguém que queria ser compreendido nos próprios termos. Ele sabia que Michael também era gay e que aquilo que ele achava que o tornava diferente era a mesma coisa que o tinha colocado atrás das grades. Randall comentou que não tinha feito mal algum aos garotos, que o seu erro foi ter feito fotos deles que ele sabia que não deveria ter tirado. As fotos só aconteceram porque ele queria de certo modo se sentir perto deles.
mas não de um jeito físico e sexual, e sim como um misto de inveja, encantamento e desejo de esperança de aproveitar da mesma liberdade juvenil, porque a sociedade já o via como um monstro antes mesmo dele ser acusado injustamente. Tudo o que ele tinha era a sua natureza, e foi por conta dela que ele foi julgado e pintado como o Papai Noel assassino. Ele disse para Michael que tinha ficado em silêncio, que as pessoas já o tinham pintado de diferentes maneiras ao longo dos 50 anos e que ele tinha visto um punhado de coisas porque os policiais deixavam que ele aproveitasse um pouco do mundo exterior através das telas. E ele queria saber que pintura Michael faria dele. Michael saiu da cadeia pensativo e quando seu namorado perguntou sobre o Randall porque ele queria saber que tipo de pessoa era o assassino que assombrou as pessoas na década de 70, ele apenas respondeu indiferente que o Randall era alguém familiar demais para ele. Enquanto isso, em Chicago, um homem que estava trabalhando como animador infantil terminou seu turno e foi se lavar no banheiro. Ele ouviu um barulho vindo do escuro e tentou se apressar para ver o que estava acontecendo. E qual não foi a sua surpresa quando ele viu que atrás da porta estava uma pessoa espionando. Alguém vestido de Papai Noel com as mesmas roupas, máscara e machado do assassino que supostamente deveria estar atrás das grades. Derek conversou com Michael dizendo que ele não deveria se sentir pressionado para continuar tentando fazer essa sua história em quadrinhos sobre um assassino acontecer, mas Michael sentia em seu âmago que ele tinha que ir em frente. O problema é que ele estava muito estressado por nunca ter feito nada do tipo. Ele ficou se perguntando se seria melhor ele tomar alguns drinks para se soltar antes das entrevistas, porque talvez o carisma vindo da bebida tornasse as coisas mais fáceis. Mas Derek disse que ele deveria começar respondendo à pergunta de Randall sobre que tipo de história ele estava pretendendo contar. Michael comentou que sabia que caminho ele tomaria, ele só não tinha certeza de que seria algo que Randall estaria esperando. Mesmo depois de todos esses anos, Randall não tinha mudado seu discurso e continuava falando para todos que perguntassem que ele era inocente. Michael sentia que essa poderia ser uma possibilidade e ele percebeu que Randall tinha visto como uma espécie de luz no fim do túnel, como se por ele também ser gay fosse o suficiente para ele contar aos outros a história que ele queria que fosse espalhada, e não a que a mídia inventou sobre ele. O problema é que a sua história em quadrinhos não era sobre o suposto assassino em si. Depois disso, Michael foi conversar com Paul, um policial que trabalhou no caso na época. Paul foi extremamente receptivo com ele e quando Michael comentou sobre a decoração de Natal, ele disse que só seguiu em frente com a data porque a sua esposa o tinha feito enxergar as coisas de um outro jeito, porque ele não podia manter para sempre a imagem dos meninos no celeiro. A conversa estava até indo para um caminho amigável que com certeza teria rendido bons frutos para Michael, mas quando Paul descobriu sobre sua orientação sexual, o rumo das coisas mudaram e ficaram levemente hostis, como se a presença de Michael fosse um claro insulto. Paul erroneamente não conseguia deixar de lado o que ele tinha visto no celeiro. Ele sabia sobre a sexualidade de Randall e as pessoas ainda o julgavam com nomes depreciativos, como se esse detalhe só tornasse pior o fato dele ser um assassino. Michael foi até a penitenciária para conversar com Randall, que não deixou de comentar que ele teve sorte de não ter levado um soco de Paul porque ele tinha o acertado com força no passado. Ele disse que Paul ainda guardava um forte rancor por ter levado no rosto uma machadada do assassino quando ele foi burro o suficiente para correr atrás dele na neve. Randall voltou a perguntar sobre o porquê dele estar ali e de ter visitado um homem que tremia quando estava perto de gays. E Michael foi sincero, dizendo que ele não pretendia fazer uma história para provar a sua inocência simplesmente porque ele sequer sabia como começar algo do tipo, mas que ele queria conversar com ele sobre si mesmo, mais especificamente sobre quando ele ouviu pela primeira vez sobre o Papai Noel assassino. Randall podia ter se levantado e voltado para sua realidade onde o sol nascia quadrado, mas ele gostou da sinceridade de Michael e ele também não tinha muito a perder. No final das contas, Michael era mais do que um bom passatempo. Ele disse para Michael que os policiais deixavam que ele tivesse acesso a filmes e livros com violência, mesmo que isso não fosse permitido. Eles gostavam que ele era um tipo de celebridade do crime e como ele não causava problemas e já estava bem velho, tudo acontecia por debaixo dos panos. Michael ouviu dizer que ele queria que fizessem um filme sobre sua vida, ainda que o tornassem um assassino. E o mais irônico de tudo era que ele interpretava essa mentira quando os fanáticos por serial killers mandavam cartas para ele, desejando que ele realmente tivesse feito as coisas horríveis que todos tinham visto nos jornais. Randall concordou com os termos de Michael, mas pediu que ele falasse mais sobre ele e não apenas sobre sua infância. Michael contou um pouco sobre sua vida e Randall ficou emocionado porque alguém tão jovem como ele estava felizmente podendo aproveitar das coisas que ele não pôde por conta da sociedade preconceituosa, que o forçava a esconder quem ele era e que mesmo todos o vendo como assassino, Michael estava vendo a si mesmo ao olhar para ele. A polícia descobriu sobre o assassinato em Chicago e um detetive chamado Hall chegou na cena do crime e pediu que os agentes deixassem as coisas exatamente como eles tinham encontrado.
Eles ligaram as luzes novamente e os pisca-pisca brilharam no escuro em volta do corpo da vítima, que estava amarrado com as partes íntimas destroçadas e envolto de presentes. Um dos oficiais entregou para ele uma pista muito grande que provavelmente o culpado tinha deixado cair antes de sair. Era uma carteira de motorista de um homem que aparentemente não tinha ligação com a vítima, e essa pessoa era ninguém menos do que Michael. Derek conversou com Josh, o seu amigo que trabalhava com ele no hospital, sobre como Michael parecia perdido nesse projeto que de certo modo enfatizava algum tipo de solidão que ele carregava. Eles falaram um pouco sobre que tipo de problema Michael poderia estar enfrentando e nem se deram conta de que estava passando uma notícia na televisão sobre o assassinato que aconteceu em Chicago e que ligava Michael a ele. No entanto, alguém tinha prestado atenção. Paul recebeu informações de que o assassino que cortou seu rosto estava na ativa novamente. Ele soube que Michael estava envolvido e o seu sangue só ferveu com esse fato porque ele ainda tinha tido a audácia de visitá-lo dias antes. Paul pegou sua arma e saiu mais uma vez para enfrentar a mesma neve pesada que escondeu a bizarrice de vermelho segurando um machado. Em 1973, quando ele foi atacado, ele ouviu seus colegas falarem sobre que tipo de coisa doentio o criminoso fazia com suas vítimas. Eles tinham ouvido falar que o assassino trabalhava como Papai Noel e que vários garotos eram contratados como seus ajudantes, trabalhando como elfos da fábrica de brinquedos. Mas o que realmente acontecia, segundo os boatos, era que ele aproveitava disso para abusar de todos eles. Paul só soube da existência de Randall quando um dos policiais lhe disse que eles estavam interrogando todos os homens que trabalhavam no ramo na época natalina. A divisão de homicídios tinha o levado até eles para fazer algumas perguntas, e o fato de Randall ser gay foi o suficiente para eles desconfiarem de seu envolvimento com o caso. E esse detalhe mínimo foi o que fez Paul sair imediatamente do hospital para pegá-lo, porque depois que teve o rosto cortado, a polícia deixou o suspeito escapar. Randall recebeu Paul normalmente quando ele bateu em sua porta. Se ele era o assassino que o tinha acertado com o machado, ele tinha uma calma invejável por não esboçar nenhum nervosismo. Só que isso não durou por muito tempo. Paul percebeu que ele estava tremendo, mas Randall disse que era pelo que tinha acontecido com os meninos que trabalhavam com ele. Ele pediu desculpas por estar chorando, mas Paul foi indiferente e pediu para usar o banheiro. Por mais que ele realmente quisesse se aliviar, ele acabou encontrando mais vestígios de que talvez tivesse sido Randall quem tinha feito tudo aquilo. Mas suas evidências estavam baseadas apenas no preconceito que ele sentia. Paul ficou enojado quando viu revistas destinadas ao público gay, mas seus olhos faiscaram de raiva quando ele acabou vendo algumas fotos bastante perigosas. Randall, por algum motivo, tinha fotos dos meninos quando eles estavam tomando banho. Fotos que foram tiradas claramente sem consentimento. O sangue de Paul ferveu quando ele se lembrou de como os garotos foram encontrados. Randall veio logo atrás dele dizendo que podia explicar aquele engano, mas isso não conteve Paul de espancá-lo porque ele enfim conseguiu colocar as mãos no assassino. De volta para Milwaukee após sair do trabalho, Derek viu na porta o detetive Hall querendo conversar. Ele foi direto perguntando se ele sabia onde Michael estava. Michael conversou com Randall sobre seus planos e disse que por mais que ele não gostasse, ele ia ter que falar sobre as fotos que ele tirou das vítimas porque esse era o link que o ligava ao crime. E que quando ele falasse, seria mais do que importante que ele fosse completamente honesto. Ele perguntou se o Randall deixaria ele ler as cartas que ele recebeu de seus fãs, e o Randall disse que permitiria a leitura de apenas algumas delas. Os dois combinaram como seriam os próximos encontros, e quando Michael foi embora, um agente penitenciário chamado Roger, um dos muitos que simpatizavam com ele, comentou sobre Randall estar de bom humor. Michael ligou para Derek para deixar uma mensagem sobre seu atraso, mas ele foi surpreendido por Paul, que estava ali para vê-lo. Michael ficou assustado com seu tom agressivo na voz, mas principalmente com a arma em sua mão. Ele tentou dizer que estava acontecendo um engano, mas tudo que Paul viu era a imagem do assassino que levou o machado até o seu rosto naquela noite fria de 1973. Paul partiu para cima de Michael, que gritava por ajuda, mas ninguém se atreveu a ajudá-lo para também ser vítima dos socos e das coronhadas que ele estava recebendo sem descanso. Enquanto isso, o detetive Hall estava conversando com Derek sobre algo que tinha lhe chamado a atenção na parede. Michael tinha um mural de alguns casos de assassinato que ele usava como estudo para a história que ele estava escrevendo, mas Derek comentou inocente que esse era apenas um gosto peculiar dele. Hall não pareceu intrigado com isso porque era normal que pessoas gostassem de histórias de true crime. Ele perguntou se Michael tinha visitado Chicago no mês passado e ele respondeu que sim, que eles tinham ido para diversos lugares nos últimos dias. Derek comentou que ele não devia estar contando tanto deliberadamente porque o melhor seria ele procurar um advogado primeiro. E Hall mais uma vez ficou indiferente, dizendo que ele podia fazer isso se quisesse. Ele perguntou se ele podia dar uma olhada nos cômodos e Derek, como não viu problemas com isso, permitiu porque eles não tinham nada a esconder.
Hall, nesse momento, recebeu uma ligação da polícia sobre Paul ter capturado Michael depois que ele deixou a penitenciária. Hall disse que estava a caminho e apontou para o closet dizendo que Derek não podia mexer em nada do que estava ali porque ele ia mandar seu pessoal para tirar fotos das evidências. Derek não entendeu o que ele quis dizer, mas a explicação veio assim que ele pôs os olhos numa roupa de Papai Noel ensanguentada que estava ao lado da mesma máscara usada pelo assassino. Antes de sair, Hall disse que ele ia precisar chamar um advogado. De volta a 1999, quando a mãe de Michael saiu para resolver umas coisas, ele e Robert aproveitaram para ver na internet algumas fotos do crime de 1973. Ao contrário de Robert, Michael estava nervoso, tanto por não querer ver coisas sangrentas, quanto por ter medo de que algumas de suas reações denunciassem que ele já sentia algo diferente em relação aos meninos. E de fato, isso quase chegou a acontecer, mas Robert largou o pé dele depois de pequenas acusações, coisas que garotos faziam o tempo todo um com o outro. Michael fechou o website, mas não para encerrar aquele assunto de vez, pois o que ele realmente queria era entrar dentro da casa do assassino. Eles foram de bicicleta até a casa que estava completamente pichada pela população que tinha se revoltado com o caso, e apesar de sentirem algo ruim vindo dela, Michael não deu para trás e pela primeira vez ele estava mostrando disposição para fazer algo que normalmente era Robert quem fazia. Os dois arrancaram as tábuas da janela com um martelo e quando entraram na casa, eles encontraram mais pichações que expressavam o ódio do crime e a discriminação por quem Randall era em sua natureza, que nada tinha ligação com o assassinato. Robert se sentiu desconfortável por estar ali e pediu que eles fossem embora, mas Michael não estava com isso em seus planos, pelo menos não naquele instante. Ele disse para o Robert que ele queria testar algo antes e colocou um gorro de Papai Noel na cabeça dele. Robert estava ficando cada vez mais assustado, tremendo de medo e dizendo que ele queria ir embora. Mas Michael insistiu que ele ficasse e assim que ele tirou um pisca-pisca da mochila, Robert chorou e as luzes ganharam vida na janela da casa. A polícia foi até a casa de Derek para colherem todas as evidências enquanto ele estava desesperado sem saber no que tipo de problema Michael tinha se metido. Em contrapartida, Michael sabia exatamente do seu destino ali em diante, pois Holly disse que ele seria preso. Derek foi com um advogado até a casa dos pais de Michael para avisar o que tinha acontecido, mas eles entraram numa pequena discussão porque Derek não acreditava que Michael tinha cometido o crime. Já os pais dele estavam aceitando tudo fácil demais, como se eles sentissem que algo do tipo aconteceria cedo ou tarde somente porque Michael era gay. Derek sabia que eles não tinham um bom relacionamento com o próprio filho justamente por esse motivo, mas ele disse que não ia desistir porque algo lhe dizia que alguém estava armando para ele. Assim que saiu, ele foi desabafar com seu amigo Josh num bar e Josh não resistiu ao perguntar se ele sentia que havia uma mínima possibilidade de Michael realmente ter cometido o assassinato. Mas Derek rebateu dizendo que não, que Michael até podia ser um cara estranho que gostava de assuntos sangrentos, mas ele jamais teria motivos ou a coragem para matar alguém. Derek disse que tudo estava acontecendo novamente porque Randall tinha sido culpado pelos assassinatos e agora estava rolando a mesma coisa com Michael. Ele parou a conversa por um instante quando ele viu Hall no mesmo bar e foi até ele para perguntar se ele ia ficar parado porque estava na cara que Michael não seria burro o suficiente de deixar no armário as provas de seu crime se ele realmente era o assassino, mas Hall não deu muita atenção para ele e foi embora. Hall conversou brevemente com Paul e Paul também não deixou de expressar o seu incômodo ao ver que as unhas dele estavam pintadas. Eles estavam diante de um caso complicado e ainda assim Paul estava perdendo seu tempo com superficialidades que não diziam nada a seu respeito, mas Hall ignorou suas provocações. Hall foi chamado para falar com o promotor e ele disse que não estava gostando de como aquilo estava soando porque algo parecia errado demais. O promotor, no entanto, acreditava que eles já tinham resolvido tudo porque Michael simplesmente tinha decidido reviver o crime do assassino de 1973 porque ele era obcecado demais com o caso. Ele tinha visitado não só o antigo assassino, como também Paul, que tinha feito parte das operações na época e quase não se tornou uma vítima. Mas quando o promotor falou sobre a possibilidade de Michael ter se gabado de seu passo a passo com Randall, Hall cortou dizendo que ele não fez isso porque os encontros com Randall tinham sido gravados e ele não viu nenhum indício disso. Hall alertou que ele devia ficar de olhos abertos com as atitudes de Paul porque Michael não o tinha ameaçado como ele relatou. Ele mudou de assunto perguntando onde ele conseguia encontrar uma máscara como aquela usada pelo assassino e disse que eles enfim teriam a resposta de tudo caso encontrassem alguma pista que indicasse que Michael a tinha comprado. O promotor disse que as impressões digitais de Michael estavam na carteira de motorista que os policiais acharam na cena do crime, mas Hall achava que isso sequer era uma evidência concreta porque era óbvio que as impressões dele estavam na carteira porque a carteira era de Michael.
Como não estava conseguindo relaxar, Derek resolveu pegar todo o material que Michael tinha sobre o caso do Papai Noel assassino e percebeu que o melhor seria ir à provável fonte de tudo, indo diretamente até Randall na prisão para lhe pedir que ele o ajudasse a inocentar Michael. Hall foi até Plainfield para conversar com a artesã que tinha feito as máscaras. O seu trabalho era baseado na máscara original, mas o material usado era completamente diferente e autoral. Ou seja, o assassino que matou o homem em Chicago tinha entrado em contato com ela em algum momento porque ela era a única que vendia réplicas que lembravam as pessoas o que tinha acontecido em 73. Hall perguntou se ela tinha visto a pessoa que comprou, mas ela disse que não, que ela vendia as máscaras online. Ela fez um acordo com ele dizendo que se ele deixasse ela tirar uma foto com aquela máscara que tinha sido usada no crime em Chicago, que ela daria para ele todos os seus e-mails com os endereços dos compradores de seus produtos, e assim ele fez. Na prisão, Randall disse que não tinha ideia de como faria para ajudar Michael e ele comentou que ele podia de fato não conhecer quem ele era mesmo tendo um relacionamento com ele, porque às vezes pessoas com algo de errado dentro delas o procuravam para olhar de perto o próprio abismo que os aguardava. Randall contou que todos aqueles que falaram com ele não precisaram de muito para desabafar sobre a forma como eles queriam machucar outras pessoas. Eles o viam como alguém que tinha cruzado o limite, como o resultado vivo do que aconteceria se elas fizessem o mesmo. Randall falou sobre a possibilidade de não ter machucado os garotos em 73, mas ele sabia que existia a chance de muitos outros terem o feito após falarem com ele, e isso também se aplicava a Michael. Derek o mandou calar a boca porque ele sabia que Randall não era tudo aquilo, que ele era apenas um homem velho solitário que estava tentando se sentir poderoso dentro de sua impotência. Randall encerrou a conversa com ele ao ouvir isso, mas Derek pediu que ele ajudasse a não permitir que Michael se tornasse como ele porque o mundo tinha mudado. Randall rebateu essa afirmação dizendo que isso não aconteceu, que as pessoas apenas os aceitavam desde que eles ficassem escondidos porque o problema não era exatamente ser diferente, mas sim visivelmente diferente. Ele se lembrou das vezes que ele apanhou na prisão apenas por ser quem era e do quanto os guardas fingiram não estar vendo porque eles também concordavam com a ideia de que a sociedade precisava de monstros, porque assim eles poderiam puni-los para se sentirem moralmente limpos, mas isso não era castigo, e sim prazer disfarçado de ordem. Randall disse que não importava que a polícia tivesse encontrado roupas ensanguentadas nas coisas de Michael, o julgamento já tinha sido feito porque o mundo precisava de um culpado funcional, porque o sistema não diferenciava atos, só tipos de pessoas. Mas quando ele perguntou a Derek o que Michael tinha que ele não teve, Derek respondeu apenas que Michael tinha, e isso fazia toda a diferença. Randall chorou ao ouvir isso porque ele sabia que essa era a verdade. Ele concordou em ajudar e disse que daria a ele as cartas que ele tinha recebido de seus fãs, mas que ele as queria de volta depois que ele tivesse as lido. Randall não sabia se isso o ajudaria, mas era tudo o que ele tinha. À noite, a mulher que fazia as máscaras estava empolgada com a repercussão que seu ateliê teria depois que saíssem as matérias sobre o assassino que tinha comprado seu produto para cometer o crime. Ela estava realmente animada com a sua proximidade com o caso, mas isso não durou muito porque, como uma ironia do destino, o assassino entrou na casa dela sem que ela percebesse e a matou. Paul foi entrevistado num programa de televisão para ele contar tudo o que tinha acontecido quando ele descobriu que Randall era o assassino. Ele contou a história de um jeito um tanto tendencioso e sensacionalista, dizendo que ele tinha encontrado material impróprio em todos os lugares, o que não era bem uma verdade. Ele disse que provavelmente Randall tinha servido como inspiração para Michael cometer os crimes. Muitas pessoas assistiram ao programa estando imersos novamente naquele caso macabro sem sequer imaginarem que aquilo era apenas o começo porque o assassino tinha desmaiado o corpo da artesã e a embrulhado em papel presente de um jeito extremamente perturbador. Hall visitou Michael na prisão para perguntar se ele costumava fazer compras online, mas ele disse que não, que ele só comprou uma vez umas miniaturas de uns personagens de um jogo que Derek gostava. Hall pediu que ele escrevesse para ele o login e a senha para ele verificar seus históricos, mas Michael disse que não se lembrava, que bastava ele checar suas coisas para encontrar. Ele foi questionado sobre ter uma caixa postal e Michael respondeu que ele tinha feito uma pensando que as pessoas mandariam coisas para ele quando ele começou no ramo dos quadrinhos, mas que nada tinha chegado. Michael desabafou sobre o vazio que ele estava sentindo e seguiu a conversa num tom derrotado porque ele tinha coisas o suficiente para que as pessoas o vissem como o monstro que estavam falando que ele era. Ele tocou no assunto sobre seu antigo amigo de infância e Hall contou que Robert tinha ido à imprensa para dizer que Michael tentou matá-lo e embrulhá-lo como presente na casa do assassino quando eles eram crianças. Michael confessou que nunca planejou fazer nada disso, que ele só não se entendia na época e que Robert era o único contato que ele conseguia ter com o mundo que ainda era desconhecido para ele. O crime do Papai Noel assassino, do qual ambos eram obcecados, era o que os unia e que permitia que Michael tivesse contato com o universo gay de certo modo, porque ele sabia que não podia se abrir com outras pessoas.
Ele estava crescendo e se descobrindo, coisa que era normal para qualquer um. Quando eles entraram na casa de Randall, o que aconteceu foi apenas o impulso dele tentar provar mais do que ele conseguia entender, mas Robert ficou enojado e com raiva quando ele o beijou. Ele o socou, saiu correndo e Michael ficou chorando, se culpando por quem ele era. Michael contou para Hall que o seu intuito era justamente de criar uma história sobre isso, sobre a sua descoberta que teve ligação com um assassinato horrível, como se ele se visse de certo modo com o Randall. Michael disse que não havia nada que Hall pudesse fazer para ajudá-lo. Eles já tinham percebido que Hall também gostava de homens e que ainda que ele conseguisse provar a sua inocência, as pessoas não ligariam para isso porque elas estariam pensando que ele só estava ajudando alguém semelhante. Mas Hall deu de ombros a esse pensamento e pediu que ele não desistisse porque ele sabia fazer o seu trabalho. Derek chamou Josh para conversar num bar porque ele queria ajuda para encontrar qualquer pista nas cartas. Ele sabia que Josh era uma pessoa cética e era justamente o seu ceticismo que encontrariam que seus olhos influenciados pelo caso não iam conseguir enxergar. O promotor ligou para Hall para lhe dizer sobre a morte da artesã que ele tinha visitado em Plainfield, mas a notícia que mais chamou a sua atenção foi que eles tinham encontrado a carteira de motorista de Derek na cena do crime, o que significava que ele trabalhava junto com Michael nos assassinatos. Josh e Derek começaram a analisar todas as cartas procurando a luz no fim do túnel que inocentaria Michael, e eles sequer perceberam a presença da figura natalina no lado de fora que os encarava através da porta com aquela máscara bizarra. Derek estava frustrado por não ter encontrado nada nas cartas que não fosse as declarações de um bando de lunáticos de mente distorcida. Josh se levantou para ir ao banheiro e acabou encontrando para o seu choque o dono do bar morto dentro de uma das cabines. Derek ouviu os gritos e chamou por ele perguntando o que tinha acontecido. As luzes do estabelecimento desligaram e quando ele checou seu celular, ele encontrou várias chamadas perdidas que Hall tinha lhe feito, mas ele conseguiu saber o que ele queria através de uma mensagem. Hall tinha lhe dito que ele estava correndo perigo, e de fato ele estava. Quando ele caiu e apontou a luz de seu celular para o alto, ele viu a presença do vermelho e branco segurando um machado ensanguentado pronto para atacá-lo. Hall estava a caminho de Derek quando ele quase o atropelou no meio da estrada. Ele bateu o carro, mas nada de grave aconteceu e Derek imediatamente contou que o assassino estava dentro do bar. Hall caminhou em direção ao estabelecimento empunhando sua arma e Derek, completamente nervoso, disse que não sabia o que estava acontecendo porque ele tinha fugido sem saber se seu amigo estava vivo. Hall deixou claro que eles precisavam a todo custo capturar o assassino porque ele estava armando uma cilada para ele, e que se ele tivesse matado Josh e o dono do bar, ele levaria a culpa e seria preso assim como Michael. Ele pediu que Derek desse a volta pelo beco e bloqueasse qualquer saída caso o assassino tentasse fugir, e ainda que ele conseguisse, ele teria que fazer todo o possível para não deixar que isso acontecesse. Hall ligou para informar o que tinha acontecido e entrou no bar onde ele acabou encontrando Josh vivo. Josh lhe contou sobre o corpo que ele viu no banheiro e Hall pediu que ele ligasse para a polícia para pedir reforços e que ele ficasse com eles o tempo inteiro na linha contando tudo o que ele se lembrava porque a inocência de Derek e Michael dependia disso. Hall seguiu entrando nos cômodos anunciando para o assassino que a polícia já estava a caminho e que o melhor seria ele se render. Mas ele foi atacado e o machado dele se cravou em seu braço fazendo cair em cima do corpo na cabine. Derek ficou escondido esperando o momento certo para agir, embora ele não quisesse que esse momento chegasse. Ele ouviu alguns barulhos e depois a tão temida hora. Ele precisava agir. O homem vestido de Papai Noel estava tentando escapar. Derek não pensou duas vezes antes de pular em cima dele, mesmo estando desarmado. Os dois entraram numa luta corpo a corpo e ele conseguiu arrancar a máscara que revelou que aquela pessoa era Roger, o agente penitenciário que simpatizava com Randall. Roger se desvencilhou de Derek e se preparou para fazer seu machado trabalhar, mas felizmente Hall apareceu a tempo e atirou nele. Derek pediu que Hall o ajudasse a levar Roger para dentro porque eles precisavam prestar os primeiros socorros porque eles não podiam deixá-lo morrer, já que ele era fundamental para provar o erro que a polícia tinha cometido. Algumas semanas depois, tudo foi resolvido. Michael estava feliz por estar solto, mas ele queria saber quem estava por trás daquela máscara porque ninguém tinha dito nada para ele. Só que Derek também não falou a respeito. 2 anos antes, em 2021, Roger tinha se tornado o agente penitenciário onde o Randall estava preso e não demorou para eles se tornarem bem próximos na medida que dava. Mas o que Randall não sabia era que Roger era obcecado com o caso e um completo maníaco quando ninguém estava por perto. O seu gosto por coisas mórbidas e por aquele caso em específico girou uma chave dentro dele e a vontade de seguir os passos do assassino de 1973, do qual ele tinha contato todos os dias, logo veio à tona. Um dia, Roger, completamente ensandecido, pediu que Randall lhe contasse como ele tinha se sentido quando ele brutalizou os garotos no celeiro.
Ele queria saber como era a sensação de se sentir poderoso, mas Randall não fazia ideia do porquê ele estava falando sobre isso. Roger prometeu que ele não contaria nada a ninguém porque ele tinha lido as cartas que ele recebia e as que ele enviava, e em nenhuma delas ele tinha contado sobre o crime em si. Mas tudo o que Randall perguntou foi se ele tinha recebido alguma outra correspondência, ignorando completamente aquela loucura. Roger contou que um homem chamado Michael tinha escrito para ele querendo uma entrevista e Randall aceitou e pediu para ficar sozinho, mas Roger insistiu. Ele também se via nele, mas de um jeito diferente de como Michael se via, e sim como alguém que queria extravasar em cima da vida de outros. Um mês depois, Michael estava novamente na prisão conversando com Randall, que tinha lhe contado tudo sobre Roger, mas Randall garantiu que ele não disse nada que pudesse tê-los incitado a cometer crimes. Michael perguntou se ele não ficou tentado a mentir porque Roger estava obcecado pela ideia do monstro que tinham criado dele, e Randall não negou que sentiu vontade de fazer isso, mas ele disse que jamais o faria porque uma coisa era fingir nas cartas para se distrair, outra era manipular alguém para cometer crimes. Michael questionou do porquê ele não contou isso desde o começo para Derek, mas Randall disse que ele tinha que entender que as pessoas costumavam se aproximar dele para chegarem perto do fogo sem se queimarem, porque é da natureza humana se atrair pelo lado obscuro das coisas. Tanto que Roger trabalhou duro para se aproximar dele, quanto por Paul que ainda não conseguia largar o passado. E foi exatamente esse mesmo fascínio que também o tinha levado até ali desde o princípio. Os dois riram da situação quando Michael fez uma piada de que isso não lhe rendeu coisas boas. Michael disse que Roger começou a segui-lo cerca de 2 semanas depois que ele foi visitá-lo pela primeira vez na prisão porque a polícia tinha encontrado fotos suas na casa dele, mas ele também o seguiu em outros momentos para estudar suas rotinas. Quanto às carteiras de motorista, ele as tinha conseguido as duplicando, já que para entrar na prisão, ele precisava apresentar algum documento para poder falar com Randall. E tanto ele quanto Derek tinham feito isso, e foi assim que ele colocou a carteira de Derek na casa da artesã, porque ele precisava silenciá-la, já que ele tinha deixado um registro por ter comprado uma máscara de seu ateliê. Michael sabia que a morte dela tinha sido horrível, mas se não fosse por isso, ele ainda estaria atrás das grades porque as evidências só apontavam para ele. Randall disse que sentia muito por ele ter passado por tudo isso porque ele, dentre todas as pessoas, sabia como era quando todo mundo, num piscar de olhos, decidiam acreditar somente no pior. Michael disse que ainda tinha a intenção de publicar o quadrinho com a mesma ideia desde o início. Existia uma editora muito grande interessada em seu projeto, mas ele contou que ainda que não houvesse, ele ainda estaria ali para ouvi-lo, porque se ele não contasse sobre sua própria história, outra pessoa contaria e ambos sabiam como isso tinha terminado. Antes de prosseguirem, Michael se lembrou que tinha levado algo para ele, um presente de Natal. Ele disse que Derek tinha feito um embrulho muito bonito, mas que o guarda abriu tudo e ele teve que fazer de qualquer jeito no balcão, o que Randall comentou que realmente ele tinha feito um péssimo trabalho. Randall desembrulhou o presente e, com muita calma, ele ensinou a Michael como de fato as coisas eram feitas. Ele dobrou, esticou, desamassou algumas partes e deu o charme ideal para aquela pequena lembrança natalina. Os dois sorriram ao vê-lo e Randall perguntou emotivo se Michael não se importava dele não desembrulhar o presente porque ele não embrulhava há 50 anos. Michael concordou e ele disse que era isso que ele gostava no Natal. Michael ficou ali com ele aproveitando aquela sequência emocional quase silenciosa. Ele não sabia se ele era inocente ou realmente o assassino que matou as pessoas em 73. Mas as palavras de Randall de que o Natal podia tornar bonito até mesmo pequenas coisas como aquela era basicamente o que o definia. O presente não tinha apagado seus 50 anos e tampouco seu passado. A beleza em questão não estava no gesto, mas sim no fato de ele existir apesar de tudo. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você achou da obra, de se inscrever no nosso canal e de indicar alguma outra leitura que você acha que vale a pena. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.